Bem, queridos, as palavras, elas dão vida ao que você fala. E eu gosto de dizer que nós não devemos pedir a Deus o que nós podemos fazer. Nós temos que pedir a Deus aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não conseguimos fazer. E muitas vezes nós estamos orando, pedindo a Deus aquilo que nós podemos fazer. E quando você ora a Deus, dizendo: Deus, por exemplo, me dê saúde, Deus, guarda a minha família, e você diz: as outras coisas eu dou um jeito, eu consigo lidar, eu consigo trabalhar, eu consigo. Porque às vezes você pede a Deus, por exemplo, para deixar um vício, mas quem deixa o vício é você. Você tem poder para isso. Você está pedindo a Deus algo que você pode fazer. E às vezes você pede a Deus restauração de um relacionamento, de um casamento, de uma situação da sua vida, e no entanto, o que você precisa é mudar as suas palavras, mudar a forma como você fala, mudar a forma como você professa as suas palavras sobre aquilo que está debaixo da sua vida. O seu casamento, os seus filhos, os seus pais, o seu trabalho, o seu negócio. De que forma você tem professado palavras corretas segundo aquilo que Deus lhe tem ordenado? As palavras dão vida ao que você fala. Hebreus 11:3 diz que Deus criou o mundo pelas palavras. Pela fé, diz o texto, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Gênesis, capítulo 1, todo o capítulo diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja terra, e houve terra. Haja firmamentos, e houve firmamentos. Todo o capítulo de Gênesis 1 expressa que o mundo foi criado pelas palavras de Deus. Poderia Deus ter criado pelo sopro da sua boca? Poderia. Poderia Deus ter criado pelo poder das suas mãos apenas? Poderia. Poderia ter Deus criado apenas pelo poder do seu olhar? Poderia. Mas Deus disse e usou as palavras para criar. É interessante porque nós, quando criamos algo, qual é a nossa primeira preocupação? Dar nome, não é verdade? Vamos ter um filho, qual nome nós vamos dar? Vamos abrir um negócio, qual nome vamos dar? Vamos comprar um animalzinho de estimação, qual nome nós vamos dar? Nós temos uma preocupação também em dar nomes, porque aquilo que não tem nome é como se não tivesse identidade, não é verdade? Você já viu alguma coisa que não tem nome, algum comércio? No Rio de Janeiro, uma sorveteria botou o nome Cabol, meio falta de criatividade, né? E aí que bom foi lá e processou eles. Aí eles ficaram bravos e botaram sorveteria sem nome. E todo mundo então entendeu que o nome daquela sorveteria era sorveteria sem nome. Então eles diziam: olha legal, vamos naquela sorveteria sem nome.
A identidade está naquilo que nós damos como nome, que afirma o propósito da sua existência. Os nomes caracterizam algo importante. Quando você dá nome a algo, você está expressando algo do seu coração. Porque você vai profetizar, você vai falar, você vai chamar aquele nome. O poder das palavras no nome. Assim como nós podemos abençoar com palavras, nós também podemos ofender com palavras. Quantas vezes você foi ofendido ou quantas vezes você já ofendeu? Quando nós vemos o nome da FASD como projeto Fazendo Diferença, eu pensei no princípio de que todas as vezes que fosse falar no nome do projeto, a pessoa fizesse uma afirmação positiva, abençoadora. Lá no Fazendo Diferença. Amém? Quando nós pensamos no nome da denominação, da igreja, nós também pensamos nesse sentido, de que fosse um nome em que as pessoas, ao falarem, estivessem professando algo positivo, algo importante. E aí veio-nos a direção de 1 Coríntios 12, 27, vós sois o corpo vivo de Cristo. E nós dissemos, esse será o nome. Igreja Evangélica, corpo vivo de Cristo. Não é apenas corpo, mas é vivo de Cristo. A importância de quando nós damos o nome diante daquilo que nós professamos com as nossas palavras. É interessante também porque há nomes que não têm sentido, não é verdade? Pelo menos a gente fala porque aprendemos assim, mas há muitos nomes que não têm sentido. Você, por exemplo, come um monte, se pantufa todo, e aí você termina de comer e você diz assim, estou triste. Não é verdade? Quem já fez isso? Não tem sentido comer um monte, estou triste. Nós temos essas expressões, por exemplo, por que mesa chama-se mesa? Podia ser lugar de colocar coisas. Por que cadeira chama-se cadeira? Podia ser sentador? Sei lá. Então é interessante porque os nomes, eles vão afirmando a sua identidade, mas muitas vezes os nomes não têm sentido. Há tradições que eles entendem que cada nome tem um significado. Os próprios judeus. Quando o anjo anuncia o nascimento de Cristo a Maria, ele diz que ele se chamará Jesus. Havia um significado no nome, havia uma importância no nome. Há muitas tradições que, quando dão nome a alguém, eles têm um significado. Eu peguei alguns nomes aqui e eu achei interessante porque eu entrei num site onde os nomes têm significado. É importante, às vezes, você, ao dar o nome a um filho, pesquisar, porque, por exemplo, eu achei Adriana não está aqui hoje, mas olha só que interessante, o nome falava muito da personalidade da pessoa. Ela revela uma pessoa de grandes chances de triunfar na vida, mostra interesse pelos mais variados assuntos e aprende tudo com facilidade, isso que é meio horóscopo, e sabe repartir com os outros o que consegue com o estudo e o trabalho. Cara, isso tem muito da personalidade da Adriana, quem conhece ela. A Laíde, achei a Laíde indica uma pessoa equilibrada e positiva, otimista, ela contagia todo mundo com a sua alegria de viver, tem vida amorosa, intensa, mas não trai e nem suporta pressões. Amém? É isso aí, Jefferson. Ana significa cheia de graça e predispõe a se tornar muito segura.
adora conversar. Não. Desculpa. Estava olhando o nome errado. Vai dar problema. É muito segura. Gosta muito de organização. Não? Sua intuição lhe garante boas escolhas nos estudos, na profissão, e é cheia de graça. Não tem muito a ver com você. Fábio. Jesus. Fábio, presta atenção. Significa plantador de favas. É uma pessoa com facilidade de comunicação, adora conversar, até com desconhecidos. Se sai bem em atividades que exigem contato pessoal e direto, como vendas, relações públicas, entrevistas, e tem compaixão e presença. Eu achei muito parecido com você. Jaqueline significa aquela que supera, indica uma pessoa que está sempre em atividade. Seus pontos fortes são a persistência e a força de vontade. Planeja sua vida com muito cuidado e segue à risca seus planos até sentir que ultrapassou todas as suas barreiras. Jaqueline não. Está dando volta? Está ali. O que você acha? Bate? Lenita, achei Lenita. Lenita significa suavidade no latim. Encara a vida com seriedade e procura ser correta em tudo que faz. Mas nem por isso deixa de aproveitar os bons momentos e curtir aventuras. É isso? Amém. Se você quiser saber do seu nome, manda um WhatsApp para mim que eu senão eu vou ter que ficar muito inteiro aqui. Então, o nome tem um propósito, há um propósito naquilo pelo qual nós chamamos, e eu me lembro de uma história de uma moça que chamava-se Maria das Dores, e ela vivia sempre doente, mas o nome afirmava, segundo a tradição, isso me contava no tempo do catolicismo, Maria das Dores sempre vive doente, porque o nome dela diz Maria das Dores. Então, olha lá. Queridos, é interessante observarmos que o poder da palavra antes de existir, porque Jesus foi professado, foi proclamado. João 1,14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Jesus era profetizado antes de existir. Quando ele nasce, ele cumpre o que já foi falado ao seu respeito. A palavra de Deus diz no Salmo 139 que Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Eu não sei qual é o nome que Deus te deu, mas a importância de que aquilo que nós cremos e professamos antes de existir. José era um jovem sonhador, e ele tinha sonhos, e ele falava dos seus sonhos, ele professava os seus sonhos ao seu pai, aos seus irmãos, e ele viveu plenamente aquilo pelo qual ele profetizou. As palavras têm poder nos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos são construídos ou destruídos pelas palavras. Como cristão, nós precisamos cuidar, porque a nossa boca deve ser para abençoar e não para amaldiçoar. Tiago 3,9 diz: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Há pais que amaldiçoam os seus filhos. Pais são autoridades sobre os seus filhos. Cuidado com as palavras que nós lançamos sobre os nossos filhos. Às vezes, maldição, isso não vai dar nada, não serve para nada, só incomoda, não tem jeito. Essas palavras, como autoridade, vão gerando e formando o caráter dessa criança. Assim como filhos que amaldiçoam seus pais com palavras.
que xingam o seu pai, que não têm reverência, que não têm respeito aos seus pais. Nós fomos criados numa reverência, sempre com muito respeito aos nossos pais, sempre pedindo a bênção, sempre pedindo, sempre chamando o nosso pai de Senhor, Senhora. Havia muito desse respeito. Isso formou o nosso caráter, formou a nossa integridade. Em nossos dias nós estamos vivendo relacionamentos familiares onde não há mais respeito, onde não há um ambiente de respeito. Os filhos estão sendo gerados, descaracterizados desse princípio de poder das palavras, e isso vai nos tornando uma família disfuncional, desestruturada dentro do ambiente que vivemos. Crianças, que assim que aprende a falar, já aprende a falar palavrões, e os pais acham engraçado, dão risada, filmam hoje, botam no lado, né? Nós vamos então criando uma cultura de falta de estrutura, de princípios, de valores, onde vamos vendo uma sociedade totalmente desestruturada por causa do poder das palavras. O poder das palavras. A conversão, o poder da oração em família, o poder de um pai e uma mãe que discipula seus filhos, que ministra seus filhos, que ora pelos seus filhos, que intercede pelos seus filhos. O poder que existe naquilo que nós colocamos na presença de Deus, quando nós clamamos pelos nossos filhos diante das suas necessidades. O poder da oração, quando falado e colocado diante de Deus. As pessoas podem recusar os seus conselhos, mas não podem recusar as suas orações. Não pode. A conversão ao cristianismo, ela só é válida pela palavra, diz as Escrituras. Romanos 10, 9 e 10 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O poder da palavra, o poder de professar, de confessar, é fundamental naquilo que vivemos. Agora, queridos, eu queria, nessa última parte, eu falei sobre a criação, falei sobre relacionamentos, e eu queria terminar falando sobre maldição. E a maldição está no poder das palavras. Nenhuma maldição se professa sem palavras. Se nós olharmos, por exemplo, para a história de Israel, quando Israel estava no Egito, Israel então clama a Deus por libertação. Israel clama a Deus por libertação. E nós podemos então observar, queridos, que após Deus nos libertar, após Deus nos colocar debaixo da liderança de Moisés, eles rumam para uma promessa dada por Deus, chamada Terra Prometida. E esse povo, ele se corrompe pelas suas palavras. Ele se corrompe. Eu queria deixar claro nessa noite, se tem algo que irrita Deus, se tem algo que mexe com Deus, são as nossas palavras maledicentes. E eu vou ler hoje para confirmar isso com vocês. E nós também temos muitas das vezes essas práticas diante daquilo. Por exemplo, deixa eu ver aqui, Êxodo 21, Números 21.
21, versículo 4 a 7. Amém? Eu vou ler, se você não tem, presta atenção. Partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus. Queria que você repetisse isso comigo. E falou contra Deus. E contra Moisés, seu líder, né? Falou contra Deus, soberano, e falou contra o seu líder. Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? O povo falou. Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável, que era o maná que Deus dava a eles. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Agora eu queria que você abrisse mesmo 16, que diz assim, 16:3. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Por isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. 17 e os 17:3 também. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: o que farei com este povo? Estou a ponto de apedrejar-me. Estão a ponto de apedrejar-me. Irmãos, de repente, eles reclamaram porque estavam morrendo de fome. Depois eles reclamaram porque estavam morrendo de sede. Reclamaram porque Deus os tirou do Egito. Mas quando Deus lhes traz o maná, eles foram impactados pelo maná. Imagine vocês essa experiência. O maná caía do céu, eles foram impactados com aquilo. Nossa! Mas de repente, aquele milagre já não era mais suficiente. Quando nos tornamos maledicentes, reclamões, nós começamos a reclamar até dos milagres que Deus já fez. Eles estavam reclamando do milagre e eles disseram: nós não aguentamos mais esse alimento. Mas mesmo assim pedimos um novo milagre, sempre que temos necessidades. Deus os tirou do Egito porque clamavam a Deus por liberdade. Deus manda Moisés como libertador e eles reclamam porque Deus os tirou do Egito. Nós vivemos, talvez nós vamos olhar para isso e dizer: nossa, que povo difícil. Mas será que, eu queria que você olhasse para você hoje e não pensasse em ninguém? Talvez você já não precisava estar aqui para ouvir essa instrução. Eu queria que você pensasse em você. Deus quer falar com você hoje. Será que você não tem reclamado? Será que você não tem perdido a essência do descansar em Deus por causa das reclamações? Eles foram amaldiçoados pelas suas próprias reclamações, pelas suas murmurações, pelo seu resmungar. É interessante porque o problema é que acostumamos a reclamar e não percebemos que isso se tornou um pecado em nossas vidas. Quando nós começamos a reclamar de todas as coisas, nós já não percebemos que isso se tornou um hábito, se tornou um vício. E
quando isso se torna um hábito, se torna um vício, se torna doentio. E aí nós não percebemos mais o quanto que nós estamos negligenciando a soberania de Deus. Estamos negligenciando o esforço das pessoas. Eles não percebiam o quanto que Moisés se esforçou e se esforçava para liderá-los. Eram 2,5 milhões de pessoas no deserto. Um homem que era um pastor de ovelhas, estava ali na graça de Deus, conduzindo em obediência aquele povo. Quando nós nos tornamos maledicentes, quando nós nos tornamos reclamões, nós não percebemos o esforço de pessoas que estão ao nosso lado, de pessoas que nos apoiam, de pessoas que fazem o que pode por você. Quando nós nos tornamos reclamões, nós já não valorizamos mais a empresa a qual trabalhamos. Nos esquecemos do dia em que fomos felizes e até cantamos, talvez, e agradecemos a Deus quando Deus nos deu um emprego, nos deu um negócio. E nós nos esquecemos disso e passamos a vivenciar e dar muito mais essência e valor aos problemas do dia a dia da vida, que são naturais, que fazem parte. A palavra diz que nós vivemos num mundo que jaz no maligno. A palavra diz que Jesus disse: no mundo passais por aflições. Mas quando nós perdemos a essência da adoração, a essência do valor, a essência do respeito, a essência da gratidão, a essência do agradecimento, nós nos tornamos maldizentes. E começamos a reclamar de tudo. E começamos a deixar de perceber o valor das coisas, das pessoas, do que já foi feito e do que será feito. Não são os milagres que sustentam a nossa fé. O que sustenta a sua fé, queridos, é o que Tiago diz: tende bom ânimo ao passardes pela provação. O que sustenta a sua fé é passar pela provação. Não é a provação que traz a fé, mas é você passar por ela. Não foram os milagres maiores que Deus fez sobre Israel, como a travessia do Mar Vermelho. Passaram secos diante de um mar que se abriu, talvez na história da humanidade, a não ser o Rio Jordão, que foi também aberto. Ninguém mais verá isso. Eles viram isso, não foi suficiente. Há poucos dias à frente já estavam reclamando que Deus os abandonou, que Deus os tirou do Egito. Não é o milagre que sustenta a sua fé, porque se os milagres sustentassem a sua fé, nós seríamos inabaláveis. Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Quantas respostas de orações Deus já te deu? Quanto graça e misericórdia Deus teve na sua vida? Mas isso não sustentará a sua fé, porque a sua fé precisa todos os dias você enfrentar as dificuldades e passar por elas. É isso que você precisa. Eu vou passar, eu vou vencer, porque Deus é comigo. Eu não vou ficar reclamando, eu não vou ficar maldizendo. Lá era melhor, aqui é pior. Julgar e falar mal de outros passou a ser um vício. Não sabemos mais falar de coisas boas e positivas, mas somente falar mal de tudo. Essa é uma característica da nossa nação. Somos um povo levado pelo opróbrio de um país liderado por corrupção, e nós não percebemos mais o quanto de valor existe em nossa nação. Nós não percebemos mais que a nossa responsabilidade como cristãos é de ter uma postura e de ter uma atitude diferente diante da nossa identidade, conforme cantamos hoje aqui no louvor. Levamos uma identidade. Nós não podemos nos ajuntar às rodas dos escarnecedores.
nós precisamos crer que Deus pode fazer um milagre. Eu fico pensando no peso que está sobre a vida desse Bolsonaro, diante de todo o apelo que está existindo, se ele for eleito. E às vezes nós, como nação, ao mesmo tempo que colocamos todas as expectativas no homem, se ele não cumprir, nós queremos apedrejá-lo. Por isso quiser Moisés clama ao Senhor. Ele diz: Senhor, o povo está reclamando de novo. E aí o que ele diz? Estão a ponto de me apedrejar. Porque nós somos assim, nós não somos diferentes, irmãos. Nós oramos pedindo para Deus, fazemos campanhas contra a perseguição no mundo aos cristãos. Existem muitas, irmãos, presta atenção aqui, não se desvie. Existem muitas campanhas contra cristãos que ainda estão sendo mortos em países dominados. E aí quando você vai voltar, irmãos, você não presta atenção, mas você está voltando no comunismo. Você é contra, de repente, a questão da pedofilia, desse processo todo de gênero, mas de repente você está voltando em alguém que é a favor disso. Domingo que vem nós vamos ter em nosso culto uma palavra sobre a nossa responsabilidade cristã no voto. Vocês estão entendendo? A nossa posição de estarmos atentos àquilo que nós somos e fazemos. A nossa responsabilidade. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar em Deus. Porque se o Brasil ainda é o que é por causa da graça de Deus que está nesse país. É por causa da igreja que subsiste aqui. Amém? As pessoas não precisam de críticas e julgamentos, elas precisam de oração e intercessão. Temos que cuidar com quem andamos. Israel foi se corrompendo entre eles mesmos. Foi contaminando um ao outro, irmãos. Você sabe quantos que morreram por causa disso? 23 mil pessoas. Foram se contaminando um ao outro, e a sua maledicência e a sua murmuração fez com que Deus se irritasse. Olha o que diz Isaías 58, 9, o profeta, ele diz: aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Olha só, presta atenção. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Eu não sei por que Deus não responde as minhas orações. Eu não sei por que as coisas estão tão ruins para mim. Eu não sei. Mas se você é um julgador opressor, dedo acusador e tem falsidade no falar, Deus revela isso a Israel, a sua infinita misericórdia. Nós vamos nos contaminando, é muito fácil nos contaminarmos pelas palavras. Há momentos em que você precisa parar, irmãos. Eu tenho feito isso, dizer: Deus, o que está errado comigo? Porque eu ando tão angustiado, tão confuso? E Deus vai falar com você. Você vai ter uma experiência pessoal com Deus. E
você vai perceber que Deus tem o seu número de telefone. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Ele sabe quem você é e onde você está. Quando nós começamos a nos sentir confusos e angustiados, nós generalizamos, e o diabo generaliza tudo e nada presta, nada está bom, ninguém presta. Essa é uma ação comum do diabo na nossa vida. Mas quando você pede a Deus que Ele revele algo a você, o Espírito Santo é pontual, Ele mostra os seus defeitos. Deus tem feito isso comigo, os seus defeitos. E você precisa travar uma luta contra os seus defeitos, contra os seus erros, contra os seus pecados, contra aquilo que você precisa mudar no contexto da sua vida. Amém? Quando você olhar para as pessoas, quando você olhar para o seu cônjuge, quando você olhar para a sua família e você não perceber aquilo que Deus está querendo mostrar para você, não há mudança. Não há mudança, não há uma manifestação da graça de Deus. Nesse aspecto de vivermos diante da realidade e da singularidade de cada um de nós na nossa vida, nós corremos o risco de vivermos nesses pontos de opressão, de acusação, de maledicência. Essa falsidade no falar era algo que Deus julgava, porque Israel, irmãos, a falsidade no falar é você estar aqui 40 minutos ou 30 minutos adorando a Deus, professando letras de música, dizendo que Ele é soberano, que Ele é digno, que Ele é isso, que Ele é aquilo, e daqui a pouquinho você sai lá fora amaldiçoando, você sai lá fora xingando, você sai lá fora falando palavrão, você sai lá fora acusando, falando mal de alguém, reclamando das pessoas. Isso fere o ouvido de Deus, isso entristece Deus. Isso é falsidade no falar. Porque da mesma boca que sai bênção não pode ser maldição. E eu estou falando de mim, eu estou falando quantas vezes nós, irmãos, pegue alguém para fazer vamos ter uma conversa. Se for para falar mal, você tem 2 horas de conversa. Se for para falar bem, é 10 minutos, não é verdade? Nós vamos achando pessoas e vamos achando defeitos e vamos falando. Nós precisamos olhar para nós, perceber, identificar, reconhecer. A virtude de uma pessoa não está no seu sucesso, a virtude de uma pessoa está em reconhecer os seus erros. Em reconhecer os seus erros. Israel não entrou na terra prometida. Toda essa geração morreu. Quando eu li o texto de Números, o autor diz que eles precisavam dar a volta em Edom. A volta em Edom era em torno de 15 dias. É isso, né? Quantos anos eles ficaram no deserto? 40 anos. 40 anos. Quem aqui está cansado de andar em círculo? Quem aqui está cansado de andar para trás? Quantas vezes nós estamos assim, irmãos? Andando, por quê? Por causa da nossa postura, por causa da nossa atitude, por causa das nossas palavras, por causa do nosso comportamento. Nós precisamos mudar. Nós precisamos abençoar mais, se libertar mais. Nós precisamos crer
a soberania de Deus sobre a nossa vida. Amém? Nós precisamos saber quais são os princípios e os valores que regem a nossa vida. Ontem nós oferecemos um curso na nossa escola de casais, temos oferecido vários temas. E nós oferecemos um tema bem interessante e emergente para os nossos dias, que é a educação de filhos. Falando sobre o comportamento e sobre a mente da criança. Eu acho interessante porque ali na clínica é assim. Vêm todos. Todos. Por que vêm todos? Porque o pastor Fábio deu uma ordem que deveriam todos ir participar. Aí depois que o cara sai da clínica, ele não vem mais nas coisas. Não vem mais nem no culto, às vezes. Por quê? Porque o senso de valor de uma pessoa, nós não podemos fazer as coisas porque nos mandam, nós temos que fazer as coisas porque precisamos, porque é importante, porque a palavra de Deus diz, Paulo diz, experimentais de tudo e reteres o que é bom. Irmãos, se os meus filhos estão aqui no altar, eles estão aqui porque nós investimos na vida deles. Eu e ele aprendemos a criá-los, aprendemos na igreja, aprendemos em cursos de casais, aprendemos participando dessas coisas, porque isso há 20 e poucos anos atrás. Hoje está muito mais difícil. Criar um filho hoje, irmãos, tem que ter muita graça de Deus. Crianças que andam com o celular na mão com 6 anos, sei lá, 4 anos, 5 anos, com internet, com acesso a qualquer coisa. Então, se nós não tivermos hoje princípios e valores que regem as nossas decisões, se nós ficarmos nesse embalo da vida porque estamos cansados, nós estamos aqui fazendo um retiro 10 vezes de, sei lá, R$40. Talvez você compre o que não precisa, gasta no que não precisa, mas não faz o que precisa. Talvez isso não tenha valor nenhum para você. Então eu não sei por que você tem comunhão de igreja. Eu não sei para que você vinha à igreja. Porque assim como Moisés se entristecia, nós se entristecemos como liderança. Nós fazemos, oferecemos, nos reunimos, planejamos para que vocês sejam abençoados, para que vocês cresçam, para que vocês tenham inspiração pela graça do Espírito Santo para tomar decisões por aquilo que vocês precisam. Você sabe o que é falsidade em falar? É isso. É quando você não se posiciona. Sabe quando você está pedindo para Deus algo que você tem que fazer? Então nós precisamos entender os nossos princípios e os nossos valores. Nós precisamos entender as nossas responsabilidades. Nós precisamos entender o nosso compromisso com Deus. Se ele não nascer em Deus, ele não vai nascer aqui na horizontal, ele precisa nascer na vertical, para que na horizontal a gente passe todo esse relacionamento de vida, todo esse processo de vida. Amém? Nós precisamos entender aquilo que realmente Deus está falando em nossos dias. Eu queria orar por essa palavra, eu queria trabalhar 3 pontos com você, e estarei terminando. E o primeiro ponto que eu queria é: que nome você deu a áreas de sua vida?
casamento, filhos, pais, trabalho, escola, namoro, finanças. Que nome você deu? Sabe, no sentido profético, no sentido abençoador. Talvez você amaldiçoou o seu casamento, amaldiçoou os seus filhos. Talvez você amaldiçoou as suas próprias finanças, seu próprio trabalho. Segundo ponto, quais são as pessoas que você ofendeu com palavras? E o terceiro ponto, Deus mostrou hoje áreas da sua vida que precisam mudar. Maus hábitos, aquilo que você está viciado com o comportamento. E você precisa travar uma guerra contra essas áreas. Amém? Eu queria que você ficasse